Em 12 de julho de 1900, nasceu Anísio Spínola Teixeira, filho de Ana de Souza Spínola e Deocleciano Pires Teixeira. Tendo cursado o primário e o secundário em colégios jesuítas, foi altamente influenciado pela atmosfera religiosa. O padre Zimmermann insistia que me tornasse matemático e físico. O padre Torrent via-me como um perfeito naturalista. O padre Ferreira desejava me entregue à criação literária. O padre Cabral queria-me apenas jesuíta. Entendi que não devia partir para o Rio, sem vos deixar antes todas as razões por que tomei a resolução firme de entrar para a Companhia de Jesus. Anísio expõe seus argumentos, mas cedendo à vontade paterna, concorda em ir para o Rio. Em 1924, já bacharel em Direito pela Universidade do Rio de Janeiro, Anísio volta a Salvador para se candidatar a uma vaga na promotoria pública. Recomendado por seu pai, procura o governador Góes Calmon. Calmon, que já ouvira ótimas referências sobre Anísio, convida o jovem advogado para ocupar o cargo de diretor de instrução pública do Estado. Nascia assim o educador. Disposto a inovar e reformar, Anísio elaborou um amplo projeto para modernizar e ampliar o ensino na Bahia. O ensino brasileiro é um ensino quase só para a camada mais abastada da sociedade e sempre tendeu a ser ornamental e livresco. Anísio tinha uma preocupação constante com todos os níveis de ensino, dando prioridade à educação básica e à formação de professores. Em 1927, comissionado pelo governo da Bahia, Anísio Teixeira vai pela primeira vez aos Estados Unidos, a fim de observar a vida educacional naquele país. Em 1928, volta à América. A aspiração religiosa teve ali o seu fim. Estou reconstruindo toda a minha filosofia, dirigindo-a para caminhos que me afastarão provavelmente até do próprio catolicismo. Em maio do ano seguinte, casaram-se. E na agitação da capital da República, Anísio faz amigos que vão acompanhá-lo em sua vida e sua luta nos anos seguintes. Entre eles, Villa-Lobos, Monteiro Lobato, que Anísio conhecera nos Estados Unidos, e Fernando de Azevedo, um dos maiores educadores e estudiosos da cultura brasileira. Fernando, ao receberes esta, bota para fora qualquer senador que te esteja porrinhando. Solta o pessoal da sala e atende o apresentado, pois ele é o nosso Anísio Teixeira, a inteligência mais brilhante e o maior coração que já encontrei nesses últimos anos de minha vida. A Revolução de 30 parecia trazer um ambiente propício à renovação. Dentro desse espírito, Pedro Ernesto, prefeito do Distrito Federal, que estava à procura de um substituto à altura para o ilustre Fernando de Azevedo na diretoria de instrução pública, indica Anísio Teixeira para o cargo. Novas ideias sobre educação germinavam desde a década de 20, influenciada por correntes americanas e europeias. A Associação Brasileira de Educação, ABE, criada em 1924, abrigava grupos das mais variadas tendências e, desde o seu início, foi marcada por uma forte disputa entre os católicos tradicionais e os progressistas da educação. Os progressistas defendiam a implantação de uma escola para todos, ministrada pelo Estado, desvinculada de controle de ordens religiosas e sem ensino religioso. Por outro lado, uma parte dos católicos defendia a volta do ensino religioso nas escolas públicas. Eles queriam recuperar a influência na condução intelectual e moral da nação, perdida desde os primeiros anos da República. No efervescente ambiente político que se seguiu à Revolução, um grupo de intelectuais, do qual Anísio fazia parte, resolve lançar um manifesto, marcando sua posição sobre os rumos da educação e propondo diretrizes para os novos tempos. O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, assinado em 1932,
foi um divisor de águas entre educadores progressistas e conservadores. Em 1932, funda o Instituto de Educação, que passa a formar os professores para a escola pública e parte, então, para o que seria o seu grande projeto, a implantação e organização da Universidade do Distrito Federal, a UDF. Apesar das reações, Anísio consegue promover uma reforma total no ensino no Distrito Federal, implantando as bases para um plano de educação integral. Mas em novembro, com a intentona comunista, é decretada a intervenção no Distrito Federal. O país fica irremediavelmente dividido. Quem não era integralista via-se acusado de comunista. Diante de tal quadro, os ataques a Anísio se intensificam e, sem outros argumentos para combatê-lo, acusam-no de esquerdista. Perseguido, ameaçado de prisão, Anísio vai se refugiar no interior da Bahia, próximo à sua terra natal. Dedica-se então a traduzir obras para a editora nacional. É também neste período que nascem seus filhos. A instauração do Estado Novo, dando início a um período de ditadura que se estenderia por quase 10 anos, afasta qualquer possibilidade de retorno de Anísio à vida pública. Ele vai então para Salvador e associa-se a seus irmãos, dedicando-se à mineração. Recebi uma carta do Julian Huxley, convidando-me para ser conselheiro de educação da Unesco. Depois de 10 anos de enxotamento no Brasil, ver-me feito conselheiro de uma universidade do mundo é francamente um milagre de conto da carochinha. Amar a Unesco é uma coisa, e casar com ela, outra. Com 7 meses de vida marital, ando triste e desconsolado. Nada me faz crer na Unesco de nossos sonhos. De volta ao Brasil, Anísio se preparava para embarcar para o território do Amapá. É quando recebe um telegrama de Otávio Mangabeira, governador da Bahia, convidando-o para o cargo de secretário de Educação e Saúde do Estado. Entre a fortuna e o sonho, Anísio escolhe o sonho. Aceita o convite. Fim do Estado Novo. Anísio, na Bahia, novamente como secretário de Educação, retoma a luta pela escola pública laica e obrigatória, ampliando as matrículas na escola elementar e duplicando o número de escolas. A formação e treinamento dos professores é novamente uma de suas prioridades. Como sempre, Anísio seria atacado. As principais acusações eram que toda a sua obra, além de visionária, era demasiado trabalhosa, demorada e cara. Mas sua obra mais exemplar foi a criação do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, conhecido como Escola Parque, no qual coloca em prática os princípios educacionais que sempre defendeu. A Escola Parque da Bahia foi inaugurada em 1950. A sua concepção de escola era tão inovadora que foi considerada um parâmetro internacional e divulgada pela Unesco em outros países. Anos 50. Getúlio volta ao poder. Anísio é convidado para dirigir a campanha de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, a CAPES, e logo depois aceita também a direção do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, o INEP, que tinha como uma de suas principais metas desenvolver pesquisas sobre os problemas educacionais da época. Nesse período está em discussão no Congresso Nacional uma nova lei de educação coerente com as necessidades de modernização do país. Anísio volta com força a lutar pela educação pública. Nos anos 50, sua biblioteca foi considerada pela Unesco a mais importante da América Latina na área de educação. Com a morte de Getúlio e após a eleição de Juscelino Kubitschek, o país vive um período de normalidade democrática e otimismo. Novamente, se mobilizam políticos, intelectuais e educadores em torno da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Em meio aos debates, Anísio publica, em 1957, o livro Educação Não é Privilégio. Em 1958, bispos e arcebispos do Rio Grande do Sul insurgem-se contra Anísio, por considerarem a escola pública e comum, amplamente caracterizada no livro Educação Não é Privilégio,
um caminho aberto para o comunismo. Manifestos de centenas de professores. O movimento em seu apoio acabou unindo uma vez mais os educadores, que lançaram em seguida um importante documento, o Manifesto dos Educadores, que vinha assinado pelos nomes mais importantes ligados à educação no Brasil. Com o golpe militar, a Universidade de Brasília, concebida com a intenção de se tornar a melhor experiência educacional da América Latina, foi atingida pela repressão e muitos de seus professores e alunos perseguidos. Seu reitor, Anísio Teixeira, mais uma vez alvo de ataques e calúnias, teve que deixar o país. Anísio volta então à América, convidado pelas universidades de Colômbia e da Califórnia, onde é recebido com todas as honras. Em 1967, Anísio está de volta ao Brasil. Absolvido pela justiça das acusações que lhe fizeram em 64, Anísio pôde retornar à vida pública, reassumindo o cargo de conselheiro que ocupava no Conselho Federal de Educação, onde continua sua luta. Retoma também sua colaboração na Companhia Editora Nacional, como escritor e tradutor, e assume o cargo de consultor na Fundação Getúlio Vargas. Como era praxe entre os candidatos à academia, Anísio marcou uma visita a Aurélio Buarque de Holanda. No dia 11 de março de 1971, deixou a Fundação Getúlio Vargas, onde trabalhava, e dirigiu-se ao prédio do acadêmico, que morava próximo. Vão desaparecendo os pensadores utópicos, que têm o gosto pelo pensamento largo e generoso e uma atitude de confiança no homem. Se fortalecermos a confiança no indivíduo, se o estimularmos a pensar e refletir, então sim, teremos restaurado as condições para progredir sem complacência, sonhar com eficácia e esperar com lucidez. Se puder ser este o sentido da caminhada humana, ele terá de se formar primeiro na mente e na imaginação dos mestres e educadores. Os professores e a escola hão de ser os pioneiros na conquista do verdadeiro poder material e humano sobre a vida neste planeta. Professores de civilização, temos todos de reaprender o sentido desse termo e nos fazermos mestres de urbanidade, de candura e de independência, de tolerância e de saber, em um mundo que será cada vez mais digno do homem.